Bom, turma, agora nós vamos ver como que a estabilidade de uma fase depende da temperatura e da pressão, né? Então, nós já vimos aqui os diagramas de fase, né? Que o diagrama de fase é um mapa, né? Que nos mostra qual a fase mais estável, né? Em uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Então, pode ser uma única fase, podem ser duas, pode ser três, no ponto triplo, não é isso? E como que a gente chega no diagrama de fase? De onde que vem aquela curva? Como que a gente sabe que aquela fase é a mais estável naquela temperatura e naquela pressão? Para saber isso, a gente parte da equação fundamental da termodinâmica química, né? A gente viu que dG é igual a VdP menos SdT, né? Então, se for o G molar agora para a gente é o potencial químico, né? Então, o potencial químico é o volume molar dP menos a entropia molar dt. No caso se eu quero saber a dependência do potencial químico com a temperatura, eu analiso a transformação que ocorre à pressão constante. Então, se a pressão for constante, né? P constante, o que vai acontecer? Isso aqui é zero, né? Então, o que sobra? dμ dt a P constante igual a menos S molar. Tá certo? Então, a dependência do potencial químico com a temperatura é igual a menos a entropia molar. E a gente já viu isso de uma certa maneira no capítulo anterior, que a entropia sempre é positiva, né? Então, isso quer dizer que o potencial químico ele diminui com a temperatura quando se mantém a pressão constante. Então, se eu colocar isso num gráfico, tá, turma? Aqui fazendo uma aproximação para uma fase sólida, aliás, para como se fosse uma reta, tá, turma? Para como se fosse uma reta. Só um instante. Só para a gente analisar qualitativamente, a gente vê o seguinte. Como eu falei, o potencial químico diminui com a temperatura. Só que ele diminui em graus diferentes. Porque essa diminuição do potencial químico, que é a variação do potencial químico com a temperatura, é a entropia molar. E a gente sabe que a entropia do sólido é menor que a entropia do líquido, que é menor que a entropia do vapor. Então, como eu tenho isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, dμ dt a P constante é igual a menos S molar, certo? Então, se é dμ dt, isso aqui é a inclinação, né, do gráfico do potencial químico pela temperatura. Então, quanto maior essa entropia, maior essa inclinação, né? Então, qual vai ser o gráfico mais inclinado? Da curva líquido-vapor, né? Da curva do vapor. Qual vai ser depois o intermediário? O líquido. E o menos inclinado é o sólido, tá? Então, eu tenho aqui as três curvas, né? Então, nesse caso aqui, ó, potencial químico em função da temperatura. Aqui o sólido é mais estável. Por quê? Ó, se eu pegar aqui a curva do líquido, ó, vamos pegar esse ponto aqui. Nessa temperatura aqui, ó, o que acontece? Eu posso ter água líquida nessa temperatura aqui? Posso, só que o potencial químico da água líquida é maior que o potencial químico da água sólida. É aquela situação que eu expliquei na última aula lá da cerveja, né? Que mesmo abaixo da temperatura de fusão ela fica líquida. Mas se você pegar no meio, ela passa para sólido. Por quê? Porque o potencial químico do sólido é menor. Tá certo? Então, é isso que essas curvas representam. A fase mais estável em cada temperatura. Tudo bem? Então, aqui eu tenho, nessas temperaturas aqui, a fase sólida é mais estável. Aí existe uma temperatura na qual os potenciais químicos se igualam, né? Que é quem? A temperatura de fusão. Então, na temperatura de fusão, o potencial químico do líquido é igual ao do sólido. Por isso que essas retas se cruzam, né? Essas curvas se cruzam. Tudo bem? E de maneira análoga, né? Aqui eu tenho a região onde a fase líquida é mais estável, né? Se eu baixar a temperatura, se aumentar a temperatura, aliás, aqui eu estou aumentando a temperatura, eu chegar nesse ponto aqui é o ponto onde o líquido e vapor têm o mesmo potencial químico. Que ponto é esse? Na temperatura de ebulição. Tudo bem? Então, é assim que funciona a dependência, né, do potencial químico com a temperatura, dependência da estabilidade da fase com a temperatura. No caso da pressão, se eu voltar lá para a equação fundamental, aí eu vou fazer o contrário, né?
Aí o que vai acontecer? Aí o que vai acontecer é que esse termo aqui, deixa eu manter isso aqui, vou escrever de novo lá que é melhor, né? Pra não... No caso da pressão, né? O meu dmi vai ser volume molar dp menos entropia molar dt, né? Então, na temperatura constante, né? T constante, o que vai acontecer é que esse termo aqui é zero. Aí o que sobrou? dmi dp a T constante é igual ao volume molar, tá certo? O que significa isso? Volume molar sempre é positivo. Então, o potencial químico sempre aumenta com a pressão. Só que ele vai aumentar numa magnitude maior, quanto maior for o volume molar, e numa magnitude menor, quanto menor for o volume molar. E é esse fato, turma, que explica por que a maioria das substâncias funde a uma temperatura maior quando submetida a uma pressão externa maior, e a água não obedece a esse comportamento. Quando eu aumento a pressão, a água vai sofrer o processo de fusão numa temperatura menor, tá? Então vamos ver aqui em termos do potencial químico por que isso acontece. Então vamos observar esses gráficos aqui. O gráfico da esquerda, o A, é de uma substância comum, tá? E o B é de uma substância como a água, por exemplo, que quando aumenta a pressão diminui a temperatura de fusão. Vamos ver por quê. Ó, aqui eu estou reproduzindo aquelas curvas que a gente acabou de ver lá do potencial químico com a temperatura. Ó. Aqui é a curva do potencial químico do sólido e aqui é do líquido, né? E elas se cruzam na temperatura de fusão. Quando eu aumento, vou escrever aqui de novo, dmi dp a T constante é igual ao volume molar, certo? Quando eu aumento a pressão, eu aumento o potencial químico, certo? Só que a magnitude desse aumento depende de quem? Do volume molar. É o volume molar que me dá essa magnitude desse aumento. Para substâncias comuns, entre aspas, normalmente o volume molar do líquido é maior que o do sólido. Então, quando eu aumento a pressão, essa curva aqui, ela vai se deslocar para cima para um potencial químico maior. E a curva do líquido também vai se deslocar para cima, para um potencial químico maior. Só que como o volume molar do líquido é maior que o do sólido, esse deslocamento do líquido aqui, ó, que ele está experimentando, ó, daqui para cá, é maior do que esse deslocamento que o sólido experimenta, tá certo? Então, onde as curvas vão se cruzar? Num ponto mais adiante, ó, tá vendo? O novo cruzamento das curvas é onde? Aqui. Numa temperatura de fusão que é maior que a temperatura de fusão anterior. Então, observem bem. Eu aumento a pressão, eu desloco a curva do sólido para cima e do líquido também para cima. Só que a do líquido o aumento é maior, porque o volume molar do líquido é maior. Consequentemente, elas vão se cruzar, onde é que elas se cruzam? Temperatura de fusão. Vão se cruzar numa temperatura de fusão maior do que a temperatura de fusão anterior, que era numa pressão mais baixa. Tudo bem? Agora o caso que acontece com a água. No caso da água, o volume molar do sólido é maior que o volume molar do líquido, certo? Então tá aqui, ó, a curva sólido e a curva do líquido, né? E aí eu aumentei a pressão. Quando eu aumento a pressão, a curva do sólido vai subir mais do que a curva do líquido. Esse deslocamento aqui experimentado pela curva do sólido, ó, tem que ser maior que o deslocamento experimentado pela curva do líquido, porque o volume molar do sólido é maior que o do líquido. Por conta disso, turma, essas curvas na pressão mais alta acabam se encontrando, e elas se encontram na temperatura de fusão, numa temperatura de fusão que é menor do que a temperatura de fusão no caso da pressão mais baixa. Por isso que, quando eu aumento a pressão sobre a água, a temperatura de fusão diminui, porque o volume do sólido, o volume molar do sólido é maior que o do líquido. Tudo bem? Então está aqui um exemplo para a gente aplicar isso na prática, visualizar isso na prática.
calcule o efeito sobre o potencial químico do gelo e sobre o da água líquida da elevação da pressão de 1 bar a 2 bar a 0 graus Celsius. A massa específica do gelo é 0,917 gramas por centímetro cúbico e a da água líquida 0,999 gramas por centímetro cúbico nas condições mencionadas. Então, como que eu calculo o efeito do potencial químico? O efeito do potencial químico seria a variação do potencial químico, tá, turma? Então, é como se fosse isso aqui. Como eu tenho aqui, ó, dmi dp, a T constante é igual ao volume molar, eu posso dizer que eu tenho que ΔMi sobre ΔP é aproximadamente o volume molar, certo? Ou ΔMi é aproximadamente o volume molar ΔP, certo? A gente já viu isso no capítulo anterior, estou simplificando, bem simplificado, porque na verdade ia ficar um dmi igual ao volume molar dp, aí eu tenho que integrar, só que o volume molar é constante, aí fica, o dp vira ΔP, tá? Mas aí vocês vejam lá na aula anterior como é que é isso, aqui eu estou simplificando. Então, turma, para eu calcular o ΔMi para o gelo e para a água, é só eu calcular o volume molar de cada um e multiplicar pelo ΔP, tá certo? Como que eu calculo o volume molar? Ele deu as densidades, né? Massa específica. Então, a gente já fez isso aqui algumas vezes. Densidade é massa sobre volume. Se eu pegar a massa de 1 mol, esse volume é o volume de 1 mol. Então, fica massa molar sobre volume molar. Então, qual vai ser a densidade do gelo? Tá, aliás. Aí eu vou pegar aqui, para o gelo, né? Como que vai ficar? A densidade é 0,917 gramas. Deixa eu fazer aqui embaixo, tá? Tá muito apertadinho aqui. Então vamos lá. Gelo. 0,917 é... Vou colocar aqui as unidades, tá? Grama por centímetro cúbico é igual. Vou aproximar a massa d'água para 18, tá? 18 gramas por mol sobre o volume molar, certo? Então, o volume molar vai ser 18 dividido por 0,917, tá? Vou fazer as contas aqui. Vamos lá. 18 dividido por 0,917. Isso aqui dá 19,63, tá? 19,63. Aí observe as unidades aqui, que vai cancelar o grama com grama. Ficou o quê? Centímetro cúbico por mol, tá? Que é o volume de 1 mol. E para a água líquida, né? Que eu vou chamar aqui só de água, tá? Mesma coisa. 0,999 igual. Aí eu não vou colocar as unidades, porque vocês já viram ali, são as mesmas, tá? Então, esse volume molar aqui vai ser igual a... Deixa eu ver aqui, 18 por... Agora 0,999. Vai dar 18, né? 18,02 centímetros cúbicos por mol, certo? Tudo bem? Então, continuando, deixa eu criar uma nova página aqui. Deixa eu ver se ele criou. Criou não. Toda vez eu apanho para criar uma página aqui, turma. Deixa eu ver se deu certo agora. Deu certo. Então, criando uma nova página, agora eu vou fazer aqui que o meu ΔMi é volume molar ΔP, certo? Então, agora, para o gelo, meu ΔMi vai ser igual. Aí, o volume molar, turma, está em centímetro cúbico por mol, mas eu tenho que passar para o SI, né? Para poder achar o ΔMi em joule. Então, para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6, né? Então, fica 19,63 vezes 10 a menos 6, dividido por, aliás, vezes 2
Ele passou de 1 para 2 bar, né? Então fica 2 menos 1 bar, né? Só que eu tenho que passar isso para Pascal. Então multiplica por 10 a 5, certo? Então fazendo essas contas, eu vou encontrar que o volume molar aqui, que o ΔMi do gelo, deixa eu fazer aqui. Aqui não precisa fazer conta não, né? Que aqui ficou 10 a... Aqui dá 1, né? 10 a menos 6 vezes 10 a 5 é 10 a menos 1. Dá simplesmente 1,96. 96, para ficar com duas casas, o quê? Joule. E para água? O ΔMi vai ser igual a 18,02 vezes 10 a menos 6 vezes... Mesma coisa, mesma variação de pressão, vezes 10 elevado a 5, né? Aqui ΔMi, coloquei ΔU. Então, esse meu ΔMi, ele é igual a 1,80, o quê? Joule. Então, observem que o efeito, né, do aumento da pressão para o gelo é maior do que o aumento da pressão no potencial químico, né? É maior do que o efeito do aumento da pressão na água líquida. Por quê? Porque o volume molar do gelo é maior. Tudo bem? Então, continuando, deixa eu só agora ajeitar para ver se isso. Vamos ver um caso aqui intermediário, né? Antes de passar para o efeito nas outras fases, né? Que é o efeito que acontece quando eu aplico uma pressão a uma fase... O efeito que acontece com a pressão de vapor quando eu aplico um aumento de pressão a uma fase condensada, tá? Então, imagina essa situação bem aqui, ó. Eu tinha esse líquido aqui em equilíbrio com o vapor dele aqui, certo? Esse pistão aqui, ele é poroso. Aí eu peguei esse pistão poroso, fui lá e empurrei a água, certo? Quando eu aumento essa pressão aqui, que eu empurro a água, aumenta a formação de vapor. Então, aumenta a pressão de vapor do líquido. Tá certo? Então, eu posso fazer essa transformação, digamos assim, com esse pistão poroso, como eu estou mostrando aqui, né? Porque o pistão tem que ser poroso para permitir, né, que o vapor passe aqui e aumente a pressão de vapor. Ou usando um gás inerte, que não dissolve na água, tá? Então, posso pegar um gás nobre aqui, jogar aqui. Se eu jogar um gás aqui, vai aumentar a pressão, então vai aumentar a pressão de vapor da água, tá certo? E aí eu quero saber o seguinte, qual vai ser a pressão de vapor depois que eu faço esse aumento de pressão? É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, o resultado é esse aqui, tá, turma? Para um excesso de pressão ΔP, então se eu fizer um incremento de pressão ΔP, tá? Nesse meu sistema, a nova pressão de vapor vai ser a pressão de vapor inicial vezes E elevado ao volume molar do líquido vezes esse incremento de pressão sobre RT. Tá certo? Então, P é a pressão de vapor na temperatura T e P asterisco é a pressão de vapor normal na ausência do excesso de pressão. Tá certo? Por que que isso acontece desse jeito? Isso acontece desse jeito porque, para esse meu sistema aqui continuar em equilíbrio, mesmo depois do incremento de pressão, os potenciais químicos têm que ser iguais, certo? Então, se eu fizer aqui, tentar fazer aqui um desenho aqui, né? Esse meu desenho, eu vou fazer as retas e depois fica mais fácil. Então, tá aqui, ó. Aqui a reta, o programa ajuda eu ficar bonitinho. Então, aqui, ó. Aqui está meu cilindro, certo? Aqui eu tenho minha água líquida. Não quero. Agora eu quero que fique assim. E aqui eu tenho o vapor. Tudo bem? O que acontece aqui? Se está em equilíbrio, o potencial do líquido, aqui é o potencial químico do gás. E eles têm que ser iguais, porque está em equilíbrio. Tá certo? Aí, eu peguei e fiz esse incremento de pressão. Então, aqui eu vou ter
um novo potencial, vou chamar potencial linha do líquido, e vou ter um novo potencial aqui, que eu vou chamar potencial linha da fase gasosa. Mas, se esse sistema está em equilíbrio, o meu milinha, vou escrever aqui, tá? Vou escrever aqui do lado. O meu milinha do líquido tem que ser igual ao milinha do gás. Isso significa, turma, que a variação no potencial químico também tem que ser igual, porque se eles eram iguais antes, são iguais depois, então a variação tem que ser a mesma. Então isso implica no seguinte, que o dmi do líquido é igual ao dmi do gás, certo? E é daí que a gente vai partir para chegar naquela equação. Então, indo lá para outra página, vou escrever aqui de novo, vou escrever aqui no cantinho. dmi do líquido é igual ao dmi do gás. Aí, quem é o dmi do líquido? Como é temperatura constante, né? A gente já viu que dmi é o volume molar do líquido, dp do líquido, tá? Vou chamar aqui de dp, vou fazer aqui dp do líquido, certo? Igual dmi do gás, volume molar do gás, certo? dp do gás, tudo bem? Aí vamos fazer algumas análises e aproximações aqui, tá? Eu tenho que integrar essas duas equações e observar quais serão os limites de integração, tá certo? Então, já vou escrever aqui a cobrinha da integral. E aí vamos pensar sobre os limites de integração. Até deixa eu trazer isso aqui mais para baixo. Pronto. Ficou melhor aqui. Qual era a pressão que era exercida sobre o líquido antes de eu chegar com esse pistão aqui? Era a pressão de vapor do gás, tá certo? Que eu estou chamando aqui de P asterisco. Certo? E qual era a pressão? Qual vai ser a pressão depois? Vai ser a nova pressão de vapor mais esse incremento de pressão que eu dei aqui, tá? Então, a pressão final aqui vai ser a nova pressão de vapor, que eu vou chamar aqui de... que é a nova pressão de vapor... eu vou chamar de P, tá? É a nova pressão de vapor mais esse ΔP, certo? No caso do gás, quem era a pressão do gás? Antes, era a pressão de vapor. E depois, é a pressão final de vapor, que é exatamente o que eu quero achar, esse P, tá certo? Então, turma, o que vai acontecer aqui nesse caso? Como o volume molar do líquido não varia, né, com o aumento da pressão, varia muito pouco, ele é praticamente constante, ele pode sair da integral, né? Então, ele vai ficar, isso aqui vai ficar volume molar do líquido integral entre P asterisco e P mais ΔP de dP do líquido, igual integral de P asterisco entre P asterisco e P do volume molar do gás. É o volume molar do gás, aí eu não posso dizer que é constante, né? Ele depende da pressão. Se eu considerar que esse gás é um gás ideal, o volume molar ele é RT sobre P, certo? E aqui o dP, que é o dP do gás, eu vou deixar dP, se eu quiser eu posso colocar aqui pressão do gás, aqui dP do gás, tá? Para ficar a mesma letra, tudo bem? Agora eu vou resolver essas integrais, tá, turma? Quem é a integral de dP? É P, né? Então, vou fazer aqui do lado para ficar na mesma página. Isso aqui vai ficar volume molar, que multiplica P mais ΔP, menos P asterisco, né? Desse lado.
E do outro lado, essa integral a gente já viu bastante, vai ser RT ln de P sobre P asterisco. Tá certo? Acontece, turma, que essa pressão que eu estou aumentando sobre o líquido, ela aumenta a pressão de vapor do líquido, mas não aumenta tanto. Como não aumenta tanto, eu posso considerar que P é aproximadamente o P asterisco, a pressão. Porque, é assim, nessa soma aqui, subtração, o termo que vai predominar aqui é esse ΔP. O incremento de pressão que eu faço sobre o líquido é muito maior do que a diferença entre a pressão final e a pressão inicial de vapor. Então, posso considerar que a pressão final e a inicial de vapor são aproximadamente iguais. Então, esse P vai cortar com esse P asterisco. O que, que vai sobrar? Volume molar ΔP igual a RT ln de P sobre P asterisco. Certo? Aí, se eu isolar o P asterisco, turma, aliás, isolar esse ln, né? Eu posso dizer que ln de P sobre P asterisco é igual a volume molar ΔP. Aqui esse volume molar eu acabei omitindo, né? Aqui, ó, tem que ficar claro que é o do líquido, tá? Que aqui é do líquido, aqui é o do gás, né? Então, deixa eu reescrever aqui, ó, volume molar do líquido. Aqui, volume molar do líquido. E aqui volume molar do líquido, ΔP sobre RT. Aí, ln é igual a isso, então P sobre P asterisco é E elevado a isso aqui. Daí eu chego que P é igual a P asterisco, E elevado a volume molar do líquido, ΔP sobre RT. Certo? Então, é daí que vem essa equação. Então aqui, turma, tem um exemplo para aplicar essa equação. Ó. Calcule o efeito de um aumento em 10 bar na pressão sobre a pressão de vapor da água. Então o efeito é de quanto que mudou essa pressão, tá bom? Então tentem fazer, como eu faço nos outros vídeos, né? Pausem o vídeo, tentem fazer e depois vocês voltam para ver a resposta, tá? Então, turma, esse efeito do aumento da pressão, na verdade, é essa relação aqui, ó, P sobre P asterisco, tá? Que é quem? É elevado a volume molar do líquido, ΔP sobre RT, tá certo? Então, se eu substituir esses valores, meu P sobre P asterisco vai ficar E elevado, volume molar do líquido, 18,1 centímetros cúbicos por mol. Então, tem que passar para metro cúbico, 10 a menos 6. Vezes ΔP, 10 bar, só que aí tem que ser pascal. Então, 10 vezes 10 a 5. Tudo isso sobre RT, que é quem? 8,3145 vezes a temperatura, 25 graus Celsius, é 298,15 Kelvin. Então, meu P sobre P asterisco, ele é igual a... Deixa eu fazer essas contas aqui para a gente ver. 18,1 sobre 8,3145, né? Vezes 298,15 é elevado a isso aí, né? Isso dá 1,0073, tá? O que significa isso na prática, turma? Essa razão deu praticamente 1, tá? Então, o aumento da pressão aqui foi de 0,0073, né? Que dá 0,73%. Eu posso dizer aqui, ó, 0,73% de aumento, tá? Então aumentou muito pouquinho, tá? Esse exemplo ilustra, né, que se eu aumento a pressão sobre um líquido, vai aumentar a pressão de vapor dele, mas aumenta muito pouco. E corrobora que essa aproximação que a gente fez bem aqui é válida,
Tudo bem? Continuando aqui, chegando aqui na parte mais interessante, né, do capítulo, já na fase final do nosso capítulo, que é a gente ver como que a gente localiza as curvas de equilíbrio e determina onde elas ficam, localizar, determinar onde elas ficam, o formato delas e por que a gente tem os diagramas de fase. A gente parte, turma, simplesmente disso aqui, ó, desse fato aqui. Desde o começo do capítulo a gente está partindo desse ponto aqui. Em um equilíbrio de fases, e as curvas representam o equilíbrio de fases, né? O potencial químico da fase alfa é igual ao potencial químico da fase beta. Então, sobre uma curva, se o potencial químico da fase alfa variar, para eu continuar sobre a curva, o da fase beta tem que variar a mesma coisa. Então, a variação do potencial químico na fase alfa é igual à variação do potencial químico na fase beta. Tá certo? Acho que eu vou criar uma página aqui para a gente fazer isso. Então, a gente parte disso aqui. Mi alfa é igual a Mi beta, certo? Então, uma variação do potencial químico da fase alfa é igual a uma variação do potencial químico da fase beta. Aí eu vou aplicar aqui a equação fundamental da termodinâmica química. Quem é a variação de potencial químico da fase alfa? Volume molar da fase alfa dP menos entropia molar da fase alfa dt. E na fase beta, mesma coisa. Volume molar da fase beta dP menos entropia molar da fase beta dt. Certo? Agora, pessoal, eu vou deixar só volume de um lado e só entropia do outro, tá? Então, eu vou passar a entropia da fase beta para o lado esquerdo e o volume molar da alfa para o lado direito. O que vai ficar? Vai ficar entropia molar da fase beta dP menos entropia molar da fase alfa dP não, dt, né? dt igual volume molar da fase beta dP menos volume molar da fase alfa dP, certo? Colocando em evidência o dt e o dP, vai ficar entropia molar da fase beta menos entropia molar da fase alfa dt igual a volume molar na fase beta dP menos volume molar na fase alfa. Não tem um dP que eu botei em evidência, né? Menos volume molar na fase alfa. Tudo isso multiplicado por dP. Certo? Aí, turma, quem é isso aqui? A entropia molar na fase beta menos a entropia molar na fase alfa, pessoal, isso aqui é a variação de entropia da transição da fase alfa para a fase beta, final menos inicial. Então, isso aqui é o ΔS de transição. Do mesmo modo, volume molar na fase alfa menos volume molar na fase beta, volume molar na fase beta menos da fase alfa, é a variação do volume molar na transição. Então, isso aqui é o delta aqui, molar, né? Variação do volume molar da transição, tá certo? Então, pessoal, como que vai ficar a nossa equação aqui? Vai ficar ΔS da transição molar dt igual a ΔV da transição, ΔV molar da transição, dP, tá certo? Então, se eu rearranjar essa equação, por exemplo, eu quero dP dt. Por que eu quero dP dt? Porque o diagrama de fase não é a curva da pressão em função da temperatura? Então, dP dt vai dar a inclinação desse gráfico. Então, se eu isolar aqui dP dt, rearranjar essa equação, dP dt é igual a o quê? O ΔS da transição, ΔS molar da transição,
dividido pelo ΔV molar da transição. Simples assim. Tá certo? Então, pessoal, essa equação, ela... deixa eu só... Pronto. Essa equação aqui, ó, dP dt igual a ΔS da transição sobre o ΔV da transição, é a equação de Clapeyron. Então, é essa equação que determina como são os diagramas de fase, o que implica que dados termodinâmicos podem ser usados para prever os diagramas de fase. Então, eu posso determinar um diagrama de fase experimentalmente, né, variando pressão e temperatura, e posso usar dados termodinâmicos para escrever teoricamente um diagrama de fases, tá? Conhecendo dados de entropia, volume molar, a entropia está relacionada com a entalpia, tudo bem? Então, é a partir dessa equação que surge o diagrama de fases para a gente. Tudo baseado na termodinâmica. Então, turma, tá aqui ó, um exemplo para ilustrar isso. Ó. Na curva de equilíbrio, para eu continuar sobre a curva, o que tem que acontecer? Se ocorrer uma variação dt, tem que haver uma variação dp, né? Para eu permanecer na curva, porque se só o dt variar, eu saio da curva, né? Então, para continuar no equilíbrio, uma variação dt tem que ser acompanhada de uma variação dp. E essa razão dp sobre dt é a razão entre a variação da entropia molar e a variação do volume molar. Tudo bem? Agora vamos analisar caso a caso, tá? No caso da fusão, o ΔS, a gente sabe que é o ΔH sobre a temperatura, tá certo? ΔS é o ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão. Então, lá na minha equação, eu posso substituir, né? dP dt vai ser o ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão vezes o ΔV de fusão, tá certo? Aí eu vou criar uma página aqui para fazer a demonstração, né? Vou partir dessa equação aqui, ó. dP dt é igual a ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão sobre o ΔV de fusão. Certo? A notação é delta de fusão V, certo? Aí eu quero relacionar pressão com temperatura, tá? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer então que dP é igual a quem? ΔH de fusão sobre ΔV de fusão. Tudo isso aqui é molar, tá, turma? Eu estou omitindo os molares aqui, né? A partir daqui eu já não estou omitindo o molar, mas vale sem ser o molar também. Só multiplicar pela quantidade de matéria. Isso aqui é vezes, aí vai ser, aqui eu colocar 1 sobre a temperatura de fusão, dt. Certo? Aí, pessoal, no processo de fusão, transformação sólido-líquido, tanto ΔH quanto ΔV são praticamente constantes, tá? ΔH não é que são constantes, é que eles não dependem da temperatura, tá? Não dependem da temperatura. Então, se eles não dependem da temperatura, eu posso simplesmente integrar aqui, tá? Opa, aqui tem a temperatura, né? Eu já escrevi desse jeito para pegar só a parte que depende da temperatura. Aqui eu vou integrar entre uma pressão, aí aqui eu posso escolher pressão inicial e final. Aí normalmente a gente usa um P asterisco e P, né? Porque normalmente P asterisco é a pressão que a gente tem tabelar, os valores tabelados, né? Pressão normal, a pressão padrão, e o T asterisco é a temperatura de fusão padrão, e o T é o que eu quero saber. Como que eu sei? Sabendo a temperatura de fusão na pressão padrão, como que eu encontro a temperatura de fusão na pressão P, tá certo? Aí essa integral aqui de dP é simplesmente quem? P menos P asterisco, né? E essa outra aqui vai ser quem? O ΔH de fusão
sobre o ΔV de fusão vezes o ln de T sobre T asterisco, tá? Aí, turma, aqui a gente vai fazer as seguintes aproximações, tá? Vou até colocar aqui uma linha divisória no meu quadro, tá? Que eu vou fazer a seguinte aproximação aqui do lado, tá? O ln de T sobre T asterisco, ele é a mesma coisa que o ln de 1, tá? Mais T menos T asterisco sobre T. Tá? Já eu explico por que eu vou fazer isso. Primeiro eu vou mostrar que isso aqui é verdade, tá? Ó, aliás, T asterisco menos T. Aqui é T asterisco menos T. Certo? Por que isso aqui é verdade? Porque se eu tirar o mínimo aqui, ó, aqui vai ficar T, né? Aí vai ficar T menos T cancela, fica T asterisco sobre T. Não. Ah, é porque eu tô trocando. Era T sobre... deixa eu escrever de novo aqui. Vai. É T sobre T asterisco. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 mais T menos T asterisco sobre T asterisco. Agora sim, né? Aí vamos ver por que isso é verdade. Porque se eu tirar o mínimo aqui, ó, vai ficar T, né? Vai ficar T mais T menos T asterisco mais T menos T asterisco. T asterisco menos T asterisco dá 0. Fica T sobre T asterisco. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque, turma, existe uma série de Taylor, vocês devem ter visto lá no cálculo, eu espero, que diz o seguinte, que o ln de 1 mais x, ele é igual a x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, e assim sucessivamente. Isso quando x tende a 0, certo? E aí, então, eu fiz esse ajeitamento aqui, transformei um simples t sobre t asterisco em 1 mais t menos t asterisco sobre t, porque ele vai ficar com essa cara, ó. O meu t menos t asterisco sobre t vai ser o meu x aqui, ó, certo? E aí, esse meu t menos t asterisco sobre t obedece isso aqui, ele tende a 0 sim. Por quê? Porque essas temperaturas aqui são próximas, esses t sobre t asterisco, porque no caso da curva sólido-líquido, a temperatura de fusão varia com a pressão, mas varia pouco. Então essa diferença ela é pequena, então eu posso usar essa aproximação. Aí nesse caso aqui, o meu ln de t sobre t asterisco, ele vai virar o quê? 1 mais... Aliás, ele vai virar quem? Como x tende a 0, esses termos x ao quadrado, x ao cubo, x a 4 são todos muito pequenos, né? Se o x já é perto de 0, imagine você elevar 0,000 alguma coisa ao quadrado, ao cubo. Então, se eu truncar a série aqui no meu x, isso aqui vai ficar simplesmente isso aqui, ó. O meu x, né? Que é quem? T menos t asterisco sobre t. Tá certo? Então, turma, eu posso pegar esse resultado e jogar aqui. O meu P vai ser igual. Aí eu já vou passar o P asterisco para o outro lado, então vai ficar P asterisco mais ΔH de fusão sobre o ΔV de fusão vezes T menos T asterisco sobre T. Certo? Então, esse resultado aqui, turma, nos mostra que a dependência da pressão com a temperatura de fusão sobre teste. Toda vez eu estou esquecendo do asterisco aqui no final, tá? Tem um asterisco aqui, né? Então, esse resultado aqui nos mostra que a dependência da pressão com a temperatura de fusão, eu vou até reescrever isso aqui,
P igual a P asterisco mais delta H de fusão sobre T asterisco delta V de fusão, aí aqui T menos T asterisco, certo? Então, essa equação aqui nos mostra que a dependência da pressão com a temperatura de fusão é linear, tá certo? Por isso que nos nossos diagramas de fase, quando a gente vê a curva sólido-líquido, ela é uma reta, tá certo? Ela é uma reta. Tudo bem? Além disso, ela é uma reta praticamente vertical. Por que ela é uma reta praticamente vertical? Porque quem é o coeficiente angular da reta? Vai ser isso aqui, né? E esse ΔV de fusão costuma ser muito pequeno. Então, se isso aqui é um número muito pequeno, está no denominador, isso aqui estoura. Por isso que o coeficiente angular é altíssimo e a reta é praticamente uma reta vertical. Tudo bem? Então, ó, dando sequência, aqui eu mostro isso, né? Aqui as equações e aqui eu chego na forma final, tá? Que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, ó, é praticamente uma reta vertical, tá? Deixa eu sair e voltar para ficar grande. Tá vendo? Tá? Praticamente uma reta vertical de inclinação muito grande, ó, tá vendo? Curva de equilíbrio típica entre as regiões sólido e líquido é fortemente inclinada. Tá? Essa inclinação inclina, nesse caso aqui, que quando a pressão se eleva, a temperatura de fusão também se eleva, que é o caso da maioria das substâncias. E no caso da água, por que é o contrário? Aí agora a gente consegue ver matematicamente. Por que é o contrário? Porque esse ΔV aqui, o volume molar do sólido é maior que o do líquido, né? Então, quando você fizer o líquido menos o sólido, vai dar negativo. Como isso aqui vai dar negativo, o coeficiente é negativo, o coeficiente angular dessa reta. Como o coeficiente angular dessa reta é negativo, então a inclinação não é para cá, a inclinação vai ser para cá. Tá certo? Então, olha que interessante, a gente parte daquela igualdade dos potenciais químicos, chega na equação de Clapeyron e a partir disso, estudando o caso particular sólido líquido, usando pequenas aproximações, aqui são pequenas mesmo, a gente chega na forma da curva sólido líquido. Tudo bem? Continuando agora, turma, a gente vai ver o caso, antes de ver o caso líquido vapor, vamos ver um exemplo aplicando isso aqui, tá? Estime a diferença entre os pontos de fusão normal e padrão do gelo. Dados: ΔH de fusão da água, 6,008 kJ por mol, densidade da água sólida e densidade da água líquida. Então, como nos outros exemplos, né? Parem o vídeo, tentem fazer, depois vocês veem aqui a resolução. Então, turma, aqui eu vou simplesmente aplicar minha equação, né? P igual ao quê? P asterisco mais ΔH de fusão sobre o ΔV de fusão. Deixa eu colocar aqui o T asterisco depois, né? T menos T asterisco, certo? Eu já tenho essas coisas? Tenho o ΔH de fusão, né? Quem é o T asterisco? Ele quer saber a diferença entre o ponto de fusão normal e o padrão, tá? Então, qual é a diferença do normal e o padrão? Normal é porque a pressão é 1 atm. E padrão é porque a pressão ela é 1 bar, tá certo? A gente sabe que no ponto de fusão normal, na verdade, que devia ser a diferença entre as temperaturas de fusão normal e padrão, tá? A temperatura de fusão normal da água, ela é quanto? Ela é 0 graus Celsius. Então, eu quero saber essa temperatura aqui. Temperatura de fusão padrão do gelo, tá? Então, normalmente o normal é o asterisco, que é o valor que está tabelado. E o T sem o asterisco é o que eu quero achar. Tudo bem? Então, eu tenho ΔH, tenho o T asterisco e o ΔV de fusão. Aí, isso eu preciso calcular ainda, porque foram dadas as densidades, né? Da água sólida e da água líquida, tá? Então, como que eu calculo o delta? Vou fazer aqui de lado,
tá? Como que eu calculo o ΔV de fusão? O ΔV de fusão vai ser o volume molar do líquido menos o volume molar do sólido, certo? E isso aqui é igual a quem? Massa molar sobre a densidade do líquido menos a massa molar sobre a densidade do sólido, certo? Se eu colocar a massa molar em evidência, vai ficar 18, né? Vezes 1 sobre densidade do líquido, 0,999, menos 1 sobre densidade do sólido, que é 0,917, certo? Isso aqui é igual, fazendo as contas, deixa eu ver aqui, 18 vezes 1 sobre 0,999 menos 1 sobre 0,917. Isso aqui deu menos 1,611. Menos 1,611, o quê? Centímetros cúbicos por mol, né? Lembrando que lá na frente a gente tem que mudar para metro cúbico, quando eu for substituir nessa equação aqui. Então agora eu vou substituir nessa equação aqui. Como ele fala, estime a diferença entre o ponto de fusão normal e o padrão do gelo, o que ele quer saber? Ele quer saber exatamente esse cara aqui, T menos T asterisco, né? Ele não quer saber o T, na verdade ele quer saber o T menos T asterisco, que é a diferença, tá bom? Então, eu vou rearranjar essa equação aqui, ó. O T menos T asterisco vai ser igual ao quê? Vai ser igual a P menos P asterisco sobre isso aqui, que é vezes o inverso, tá? Então, vezes T asterisco, vezes o ΔV de fusão, sobre o ΔH de fusão. Opa. Sobre o ΔH de fusão. Aí agora eu vou substituir, tá? Quem vai ser o meu T menos T asterisco? Vai ser P menos P asterisco. P é a pressão padrão, né? Vai ser quanto? A pressão padrão é 10 elevado a 5 Pascal. E o P asterisco é a pressão, é um ATM, né? Que é 101.325, né? Tudo bem? Vezes T asterisco é a temperatura de fusão normal, é quem? 273,15. ΔV de fusão menos 1,611 vezes 10 elevado a menos 6, né? Eu tenho que passar para metro cúbico. Tudo isso sobre o ΔH de fusão, 6,008 kJ por mol, é 6.008, né? Joules. Então, meu T menos T asterisco vai ser igual a, vou fazer essas contas aqui, 10 elevado a 5 menos 101.325 vezes 273,15 vezes meu ΔV, né? Sobre 6.008. Tá, faltou vezes 1 vezes 10 a menos 6. Isso aqui, turma, deu 0,067. Certo? O que significa isso? Por exemplo, a temperatura de fusão normal da água é 0 graus Celsius, né? E a padrão é 0,067, né? Ou seja, diferença praticamente zero, porque a pressão padrão é igual à pressão normal, né? Ah, não, eu fiz essas contas erradas, ainda dá menor. Pera aí, agora que eu estava achando grande essa diferença aí,
No 101.325 ainda botei um 1 no meio. Ah, agora sim. Estava achando alto demais. Isso aqui dá 9,71 vezes 10 a menos 5 Kelvin. Tá? Então, isso significa que a temperatura de fusão padrão do gelo é 0 mais 9,71 vezes 10 a menos 5. Ou seja, é 0. Nem um termômetro vai conseguir medir isso, eu imagino. Tá? Então, o exemplo é para mostrar que quando você tem um dado tabelado, por exemplo, temperatura de fusão normal, a temperatura de fusão padrão vai ser a mesma, você pode usar. E corrobora também o fato de que a temperatura de fusão varia muito pouco com a pressão, ainda mais uma diferença tão pequena de pressão, né? Aqui a diferença vai dar só 1.325 Pascal. Outra coisa que a gente consegue observar é que essa diferença aqui deu positiva, porque a pressão padrão do gelo é menor que a pressão normal, né? 1 bar é menor que 1 atm. Então, se 1 bar é menor que 1 atm, a temperatura vai ser maior. Menor a pressão, maior a temperatura de fusão. Tudo bem? E para o caso do equilíbrio líquido-vapor, como que vai ficar? Então, no caso da curva de equilíbrio líquido-vapor, em princípio a gente parte do mesmo ponto, de quem? Da equação de Clapeyron. E aí a gente já substitui também o ΔS por quem? ΔH, né? De vaporização sobre a temperatura de vaporização, tá certo? Aí a primeira diferença começa aqui em relação à curva sólido-líquido. Que na curva sólido-líquido, a gente considerou que o ΔV não depende da temperatura, né? E aí ele pode sair da integral. No caso da curva líquido-vapor, ele não vai poder sair da integral, tá certo? Outra diferença é o que está escrito aqui, né? Que é a seguinte. A gente viu aqui, por exemplo, né? Que esse coeficiente angular é elevadíssimo. Por que o coeficiente angular é elevadíssimo? Porque esse ΔV ele é pequeno, o ΔV de fusão. A variação, a diferença do volume do sólido para o líquido, ela é pequena, costuma ser pequena. No caso da vaporização, não. A diferença aqui agora vai ser a diferença entre o volume do gás e do líquido. Essa diferença é muito grande. Então, como essa diferença é muito grande, esse ΔV é grande, o meu dP/dt vai ser menor, vai ser pequeno. Por isso que a inclinação da curva líquido-vapor ela é bem menor quando você compara com a curva sólido-líquido, que é quase uma reta vertical. E como essa diferença do volume molar do gás para o líquido é muito grande, a gente pode fazer essa seguinte aproximação aqui. Ó. A gente pode dizer que o volume molar, o ΔV de vaporização, é aproximadamente o volume molar do gás. A gente até já usou essa aproximação em outros momentos. Porque a diferença entre o volume molar do gás e do líquido é praticamente o volume molar do gás. Você tinha lá um pouquinho de líquido, né? Que vaporizou, aí o vapor ocupou o volume do recipiente todo. Então, você pode dizer que a diferença de volume entre o líquido e o gás é praticamente o volume do gás. Então, essa é a primeira aproximação que a gente vai usar agora na curva líquido-vapor. Primeira aproximação, variação do volume, aproximadamente o volume molar do gás. A segunda aproximação que a gente vai usar é considerar que o gás é perfeito. Então, esse volume molar do gás aqui vai ser quem? Vai ser RT sobre P, tá certo? Então, aplicando essas duas aproximações na equação de Clapeyron, eu substituo meu ΔV de vaporização por RT sobre P. Foi o que aconteceu aqui, ó. Cadê? Foi o que eu fiz aqui, ó. dP. De novo, vamos fazer porque fica melhor, né, quando eu escrevo. Para entender. dP sobre dt é quem? É ΔH de vaporização sobre a temperatura, no caso a temperatura de ebulição, né? Vezes o ΔV de vaporização, né? Então a gente fez duas aproximações. Quais foram as duas aproximações? ΔV
ΔV de vaporização é aproximadamente o volume molar do gás, que é aproximadamente RT sobre P, né? Então, meu dP dt ficou o quê? ΔH de vaporização sobre a temperatura de ebulição vezes RT sobre P, certo? Aí, turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 1 sobre P e jogar para cá, tá certo? Aí, isso aqui vai ficar dP sobre P dt é igual ΔH de vaporização sobre temperatura de ebulição vezes R. Essa temperatura, já vou simplificando aqui também, essa temperatura aqui vai ser a temperatura de ebulição, tá? Estou falando da transformação aqui, transição de fase a temperatura constante. Então aqui vai ser a mesma temperatura. Aqui ela está com dois nomes diferentes, mas é o mesmo T, tá? Que eu já vou fazer aqui RT ao quadrado, tá certo? Que é o mesmo T. Aí eu vou usar a seguinte aproximação aqui, ó, fazendo aqui de lado. Esse meu dP sobre P, matematicamente, ele é o D do ln de P, né? Quem é a derivada do ln de P? 1 sobre P dP, certo? Então, turma, essa minha equação aqui vai ficar d ln de P dt é igual ao ΔH de vaporização sobre RT ao quadrado. Essa equação aqui, ela é chamada de equação de Clausius-Clapeyron, tá? Que é que eu mostro aqui, equação de Clausius-Clapeyron. Porque você partiu da equação de Clapeyron, fez duas aproximações, né? Primeira, variação do volume na vaporização é praticamente o volume molar do gás. E segunda, volume do gás, considerei o volume do gás perfeito. Tudo bem? Essa é a forma derivada, né? Eu posso integrar a equação de Clausius-Clapeyron, que é o que eu vou fazer agora. Vou partir disso aqui, d ln de P dt é igual a ΔH de vaporização sobre RT ao quadrado, né? Então, meu d ln de P é igual a... Aí eu já vou fazer assim, ó, ΔH de vaporização sobre R, que multiplica 1 sobre T 1 sobre T ao quadrado dt, certo? Aí, considerando que o ΔH de vaporização não muda com a temperatura, muda muito pouco, é praticamente constante, na hora de integrar, ó, eu integro aqui e integro aqui, né? Porque isso aqui vai ser constante. Aqui eu vou integrar de novo entre a minha temperatura que eu conheço e a temperatura a qual eu quero saber, a temperatura de ebulição, né? Entre as duas temperaturas de ebulição. E aqui entre as pressões. Agora o meu D aqui, o meu diferencial, é no ln de P, não é no P. Então eu vou integrar entre ln de P asterisco e ln de P. Tá certo? Quando eu faço isso, a integrar... Imagine que o meu ln de P é um x, tá? Eu estou integrando dx entre x asterisco e x. Então vai ser um menos o outro. Vai ser x menos x asterisco, tá? Então, isso aqui é simplesmente ln de P sobre P asterisco, tá? Que é ln de P menos ln de P asterisco, que é ln de P sobre P asterisco, igual a ΔH de vaporização, né? ΔH de vaporização sobre R. E aí, a integral de 1 sobre T ao quadrado, de T a menos 2, é T a menos 1 sobre menos 1, né? Então, isso aqui é menos 1 sobre T menos menos 1 sobre T asterisco, que é mais 1 sobre T asterisco, certo?
reorganizando, para ficar na ordem natural, né? Isso aqui vai ficar ln de P sobre P asterisco é igual a ΔH de vaporização sobre R menos ΔH de vaporização sobre R, tá? Era isso que eu queria fazer. Só tirar o sinal dali de fora, tá? Menos ΔH de vaporização sobre R, que multiplica 1 sobre T menos 1 sobre T asterisco. Certo? Então, essa equação de Clausius-Clapeyron integrada. O que essa equação me diz? Que se eu conheço T asterisco na pressão P asterisco, numa outra pressão P eu posso determinar o T. Tudo bem? Então, essa é a equação de Clausius-Clapeyron integrada. Se eu quiser P em função disso aqui tudo, né? Só Ln é o log na base E. Eu posso fazer isso aqui, ó. P é igual a P asterisco vezes E elevado a tudo isso aqui, né? Menos ΔH de vaporização sobre R, que multiplica 1 sobre T, menos 1 sobre T asterisco. Tudo bem? Essa é a equação de Clausius-Clapeyron. Então, é essa aqui, essa demonstração que eu fiz aqui, tá? Resolvi a integral. E aqui, para simplificar, né? Se você não quiser escrever esse expoente, né? Já tem que escrever aqui em cima, para não escrever tudo isso. Você pode chamar tudo isso aqui, né? Aliás, o ΔH de vaporização sobre R, vezes 1 sobre T, menos 1 sobre T asterisco, de Xi. Aí fica P igual a P asterisco, vezes E elevado a menos Xi. Tudo bem? Então, turma, essa é a equação de Clausius-Clapeyron. Se eu conheço a temperatura de ebulição na pressão P asterisco, eu posso determinar a temperatura numa outra pressão. Ou, se eu sei a temperatura, se eu sei a pressão de vapor do líquido numa determinada temperatura, né? E quero saber a pressão de vapor numa outra temperatura, eu determino aqui. Porque na temperatura de ebulição, a pressão é a pressão de vapor. Tá certo? Então, aqui está o resultado. Ó. Quando a gente faz esse gráfico, tá, turma? A gente chega... Opa, fiz errado aqui. O que eu queria fazer era isso. Então, quando a gente faz o gráfico da pressão em função da temperatura, a gente obtém essa curva aqui, líquido-vapor. Tá certo? E aí você vê que a inclinação é bem menor, né, que a do sólido, que a gente viu que era quase uma reta vertical. Tudo bem? Aí aqui na legenda do gráfico ele fala que quando a escala é logarítmica, quando eu tiro o logaritmo, muda a curvatura, né? Aqui do que eu já falei lá atrás. Aqui, ó, página em branco. Aí aqui um exemplo, tá? Para a gente aplicar a equação. Considerando que, para o benzeno, a temperatura de ebulição normal, né? Tem que trocar, não é ponto de ebulição, é temperatura de ebulição normal. É 80 graus Celsius e o ΔH de vaporização é 30,8 kJ por mol, qual o valor da pressão de vapor a 20 graus Celsius? Foi o último exemplo que eu falei quando eu estava falando da equação, né? Então, turma, aqui você vai aplicar a equação de Clausius-Clapeyron e determinar a pressão de vapor do benzeno a 20 graus Celsius. Então, tentem fazer aí, pausem o vídeo e depois vejam a resolução. Então, turma, eu vou partir dessa equação aqui. Como eu quero a pressão de vapor, P é igual a P asterisco é elevado a menos Xi, né? Para ficar mais fácil, para não escrever aquele monte de coisa. Vou calcular o Xi aqui separado, tá? Como que é meu Xi aqui? Meu Xi, ele é ΔH de vaporização sobre R, que multiplica 1 sobre T menos 1 sobre T asterisco. Aí eu vou substituir. Meu Xi vai ser igual. ΔH de vaporização, 30.800 joule, tá, turma? Nunca esqueçam disso, porque tem que passar para joule. Ou passo o R para quilojoule, mas é mais fácil passar para joule, né? Aqui o R é 8,3145, né? Aqui, 1 sobre T. Aí, ó, a temperatura de ebulição normal é o nosso T asterisco. O T é a temperatura na qual eu quero saber a pressão de vapor, né? Então, 20 graus Celsius.
20 graus Celsius é 293,15 Kelvin. Menos o T asterisco é 80 graus Celsius. 80 graus Celsius é 353,15. Tá? Então, esse meu Xi vai ser igual a... Deixa eu fazer as contas aqui. 30.800 sobre 8,3145 vezes 1 sobre 293,15 menos 1 sobre 353,15, né? Eu fiz alguma besteira aqui, pronto, voltei para onde eu queria. Isso dá 2,147. Ah, eu voltei, foi pro começo, agora que eu vi a besteira que eu fiz aqui. Onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá? Aqui. Então, isso aqui deu 2,147, tá? Aí eu vou fazer agora meu P igual a P asterisco, por exemplo. Aí eu posso usar qualquer unidade, tá, turma? Se eu usar o P asterisco em ATM, eu vou obter o P em ATM. Se eu usar milímetro de mercúrio, eu vou obter o P em milímetro de mercúrio. Vamos usar um ATM, fica mais fácil, né? Então aqui, ó, 1 ATM vezes E elevado a menos 2,147, né? Ponto de ebulição normal, a pressão é 1 ATM, né? Então, P vai ser igual a, fazendo aqui as contas, 8, ué, não, é elevado a menos, eu esqueci de colocar o menos, 0,117 ATM. Então você vê que para o benzeno, ó, baixou 60 graus Celsius, a pressão caiu, ó, quase 10 vezes, né? Então, pressão de vapor, então muda bastante, né? A pressão de vapor com a temperatura, ou a temperatura de ebulição com a pressão. Tudo bem? E aí, para finalizar, faltou apenas a curva de equilíbrio sólido-vapor. Para a curva de equilíbrio sólido-vapor, turma, valem as mesmas aproximações que a gente fez para sólido-líquido, né? O ΔV de sublimação é praticamente o volume do gás, né? Que eu posso considerar um gás perfeito na minha aproximação. Então, se as aproximações são as mesmas, a equação que eu vou obter é a mesma. A diferença vai ser só que o ΔH agora, da transição de fase que está acontecendo, é a sublimação. Então, vale a mesma equação. P igual a P asterisco vezes E elevado a menos que Si. E o que Si agora é o ΔH de sublimação sobre R vezes 1 sobre T menos 1 sobre T asterisco. Tudo bem? Então, mesma equação, só trocar o ΔH de vaporização pelo de sublimação. Aí aqui só uma observação interessante é que a gente sabe que como ΔH é função de estado, ΔH de sublimação, ele é o ΔH de fusão mais o de vaporização, né? Então, o ΔH de sublimação sempre vai ser maior que o de vaporização, porque isso aqui, eles são positivos, né? Nessa transição aí para vapor. Como o ΔH de sublimação sempre vai ser maior que o de vaporização, o coeficiente angular da curva sólido-vapor sempre vai ser maior que o da sólido-líquido. Certo? Então, observem aqui, ó, num diagrama de fases típico. Ó. Esse é o coeficiente angular da curva líquido-vapor e aqui da sólido-vapor. Eu falei sólido-líquido, né? Se eu falei sólido-líquido, vamos recapitular. O coeficiente angular da curva sólido-vapor sempre vai ser maior que o coeficiente angular da curva líquido-vapor. Então, observe que essa inclinação aqui é maior que essa inclinação aqui. Tudo bem? Então, turma, com isso nós encerramos aqui a nossa disciplina de
Físico-Química C1, tá? Queria dizer para vocês, encerramos aqui a parte teórica, a gente tem aula de exercício. Então eu queria fazer uma observação aqui sobre a aula de exercícios, tá? Vocês já podem fazer os exercícios e já me mandando as dúvidas, tá? Que eu já vou adiantando, como a gente só vai ter uma aula, se não mudarem as datas, eu já vou adiantando as resoluções e enviando para quem me pedir dúvida, tá bom? E aí, se você não entender a resolução que eu enviei, na aula a gente tira, mas vai ser mais rápido. Tira a dúvida, mas vai ser mais rápido, tá certo? Se você entender, melhor ainda, que a gente pode passar para uma questão mais complicada durante a aula. Então, vamos fazer esse esquema para poder a gente agilizar as dúvidas de exercícios, tá certo? Então, até a próxima aula presencial.